Graças e paz, amados. Vamos começar mais um Instrução Cast. Hoje nós vamos dar início a uma série falando sobre o nascimento da igreja, né? A primeira essência da igreja, que vamos começar a série em Atos dos Apóstolos, né? Onde o livro narra ali, né, toda a direção do Espírito Santo em relação ao nascimento da igreja de Cristo, né? Ao qual tem que ser a nossa base como cristão, como igreja de Cristo. Vou fazer aqui uma rápida introdução aqui, já está passando para o pastor Jean. Olha só o que diz nessa introdução aqui sobre Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, narra a história dos primeiros anos da igreja cristã, começando com a ascensão de Jesus e estendendo-se até a prisão de Paulo, em Roma. É uma obra única que detalha a ação do Espírito Santo na expansão da fé cristã e na formação das primeiras comunidades, servindo de elo entre o Evangelho e as demais cartas do Novo Testamento. A tradição atribui a autoria a Lucas, um médico e companheiro de Paulo, que escreveu o livro com base em pesquisas e relatos de testemunhas oculares, conferindo-lhe um estilo literário e histórico bem fundamentado, com o propósito de dar continuidade à história de Jesus, mostrando como os apóstolos, capacitados pelo Espírito Santo, continuaram a missão divina, espalhando o evangelho por todo o mundo. O livro inicia com a ascensão de Jesus e a promessa do envio do Espírito Santo aos seus discípulos. A descida do Espírito Santo, conhecido como Pentecoste, marca o nascimento da igreja em Jerusalém, né? E é justamente nesse ponto que nós vamos dar início aqui, né? Estou aqui mais uma vez com o pastor Jean, nós vamos estar iniciando falando justamente disso, né? Dessa missão que Jesus deixou para a sua igreja, né? Ele sendo aceso aos céus e também a descida do Espírito Santo. Nós vamos tratar isso nesse primeiro episódio, amém? Pastor Jean, seja Amém. bem-vindo mais uma vez no Instrução Cast e pode aí falar conosco aí. Amém, presbítero Roberto. Graça e paz do Senhor a você. E mais uma vez gratidão por essa oportunidade de poder estar compartilhando a palavra de Deus juntamente contigo. Graça e paz aos irmãos. Nós tentaremos resumir aqui algumas coisas que venham trazer edificação à igreja atual do Senhor, baseado na igreja primitiva dentro das Escrituras Sagradas. Que os irmãos possam estar com os ouvidos atentos a ouvir a palavra de Deus e o coração aberto para que o Espírito Santo de Deus, mediante sua palavra, possa falar conosco. Amém. Vamos dar início? Tem algum versículo que queira ler para dar início, para dar base Eu queria ler, presbítero Roberto, o capítulo 1 e o versículo 8. 8. Eu só quero ler o versículo 8 como base desse primeiro capítulo, dessa introdução sobre esse assunto que nós vamos tratar a respeito da igreja primitiva. Diz assim: contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo é o versículo base, né, para a nossa reflexão nessa manhã de domingo. Então, vamos então começar falando sobre, né, como Atos dos Apóstolos, né, ele inicia narrando a ascensão de Jesus Cristo, né, ou seja, Jesus ali já ressurreto, ele, como todos sabemos, né, ele fica ali durante 40 dias com os discípulos, e esses 40 dias ele usa para instruir os discípulos, né, no propósito do nascimento da igreja, da expansão da igreja, com uma missão, né, ele libera uma missão para os apóstolos. Né? O pastor Jean vai estar falando sobre, primeiro ponto, nessa questão dessa missão que Jesus passa ali para os Amém. apóstolos. Amém. A comissão, né? A comissão dos apóstolos que Jesus envia a eles. E Jesus aqui está ressurreto, no corpo da ressurreição. Nós sabemos que o livro de Atos é um livro baseado na divindade de Jesus, na mediação do seu Espírito Santo derramado sobre a igreja. E Jesus dá essa comissão a eles de levar o evangelho. Aqui nesse capítulo 1, presbítero Roberto, nós vemos aqui o nosso escritor Lucas narrando, como você leu aí, por meio de pesquisa, principalmente pelo apóstolo Paulo, que ele era muito ligado ao apóstolo Paulo, e pesquisa com outros apóstolos também, ele chega a essa conclusão. E Lucas narrando, ele diz que Jesus, durante 40 dias, visitou, né, os apóstolos e deu dons, né, comissão dada
por Jesus pelo Espírito Santo. Jesus deu a eles mandamento. E a gente sabe que o livro de Atos é a ação do Espírito Santo na mediação do Cristo ressurreto, né? É aquilo que Jesus concluiu, né, na sua chegada ao céu, né? Em João, capítulo 16, Jesus disse assim, ele ainda estava em corpo, ainda não havia morrido nem ressuscitado. E ele disse algo muito importante, ele disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Então Jesus disse em João capítulo 16, versículo 7. E em João capítulo 7, do 37 ao 39, no último dia da festa dos tabernáculos, porque em Israel eles comemoravam 3 festas. A festa da Páscoa, festa da Páscoa, dos tabernáculos e a festa da colheita, que é a festa do Pentecoste. E no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus exclamou, ele disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz as Escrituras, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele dizia isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, quando Jesus é assunto aos céus, ele derrama o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E aqui nessa comissão, eles perguntam, os discípulos perguntam no versículo 6, aqui no versículo, vou ler do 6 para a gente entender. Então os que haviam reunido lhe consultaram, Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou, não vos compete saber a época e as datas que o Pai estabeleceu pela sua exclusiva autoridade. Mas, aí ele diz, contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, há uma continuidade aqui, né? Há um começo e uma continuidade passada à igreja. E a gente vai ver isso quando nós chegarmos no capítulo 2. Mas aqui, Jesus já está ressuscitado. Sim. Tá? E ele vai ser assunto aos céus. Diante dos olhos dele, Jesus vai subir ao céu, vai ser elevado aos céus. E quando ele for elevado, ele vai entrar numa nuvem de glória. E ele vai ser glorificado no poder de Deus, o Pai, e assentado à destra do Pai. E quando isso for concluído, desceria o Espírito Santo de Deus, porque aí Jesus nos daria o Espírito Santo. Porque em João, presbítero Roberto, em João 14, versículo 16, Jesus falou assim, ele ainda estava em corpo, vivo, ainda não havia morrido. Ele disse, e eu rogarei ao Pai, e ele, o Pai, vos dará outro consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece e nem pode receber. Mas vocês, falando aos discípulos, o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Você vê que aqui tem uma promessa. Habita é estar presente com eles. Ou seja, Jesus está se referindo ao Espírito Santo. O mundo não pode ver, o mundo não pode receber, o mundo não conhece. Mas os discípulos, a igreja, que é representada lá no início, na igreja primitiva, pelos discípulos, Jesus disse, mas vocês os conhecem. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Há uma promessa futura, está. Ele habita mediante o corpo de Cristo. O Espírito Santo estava em Cristo, habitando entre eles, mediante a pessoa de Cristo. Se revelando na pessoa de Cristo, o Espírito Santo revelava seus mandamentos, seus dons, seus talentos, por meio de Cristo. Mas Jesus está prometendo a eles que futuramente o Espírito Santo virá estar neles. Não mais habitar com eles, por meio do corpo de Cristo, mas habitar no corpo deles, estarem neles. E quando isso se cumpre, quando Jesus é assunto ao céu. Entendeu? Porque, para concluir aqui, nesse capítulo 14 de João, versículos 16, 17, 18, de João? João, para concluir, porque eu estou tratando lá de João com respeito a esse capítulo primeiro aqui, de que Jesus chegou no céu. Quando ele foi assunto ao céu, ele tem
dado pelo Pai o poder do Espírito Santo, de derramar o Espírito Santo agora sobre toda a carne. E lá em João capítulo 14 ele disse isso. O mundo não vê, o mundo não conhece, o mundo não pode receber, mas vocês, meus discípulos, vocês conhecem, porque o Espírito Santo habita com vocês, mediante o corpo dele. Ele ainda está em corpo vivo, né? Mas um dia, Jesus está dizendo, mas um dia ele estará em vocês. Isso quando Jesus subir em corpo ao céu, ressurreto, glorificado no Espírito Santo, ele tem o poder dado pelo Pai para derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Para o Espírito Santo agora não está conosco mediante um corpo, mas está em nós, habitando em nosso corpo. Entendeu? E ele conclui o seguinte, no versículo 17, ele conclui, o 18, ele conclui, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele faz uma promessa, olha, não vou deixar vocês sós, vou deixar vocês na plenitude do Espírito Santo. Mas voltarei, ele promete um dia voltar, que é a vinda dele. E ele diz mais, naquele dia o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vocês viverão. Ou seja, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele apareceu a eles, cumpriu o que ele falou, entendeu? O mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, ou seja, eu ressuscito dentre os mortos e vocês vão viver também em mim, entendeu? E aí ele conclui o seguinte, naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai e vocês em mim e eu em vocês. Ou seja, então, a ressurreição de Cristo e o poder do Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo, é o testemunho da ressurreição de Cristo na pessoa do Espírito Santo, dada à igreja, a nós, esse poder, essa autoridade, para nós vivenciarmos essa nova natureza em Deus e termos essa comissão. Porque essa comissão começou com os discípulos. Jerusalém, Samaria, Judéia, mas até os confins da terra. Os confins da terra é uma continuidade da igreja. Porque os discípulos que receberam essa autorização, essa comissão de pregar o evangelho, o testemunho de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, em Jerusalém, em Samaria e na Judéia, eles não estão mais vivos. Eles já partiram, foram mártires, né? Foram martirizados, mas a igreja continua, porque a igreja tem o Espírito Santo, assim como eles tiveram, para dar continuidade a essa comissão da pregação do Evangelho, do testemunho do Senhor Jesus Cristo, porque nós não vimos o Senhor morto na cruz lá. Nós não vivemos com o Senhor fisicamente lá, no corpo humano dele aqui, à semelhança do nosso, sem o pecado. Nós não vimos ele ressuscitado. E como nós podemos testemunhar sobre aquilo que nós não vimos? Só com o Espírito Pelo Santo. poder do Espírito Santo dado a nós. Então, hoje nós damos continuidade. Aos confins da terra, o Espírito Santo de Deus está testemunhando através da sua igreja. É como está escrito, Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva diz, vem. Quem ouve, diga, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida que o Senhor nos dá, entendeu? Então, que o João ali no Apocalipse está dizendo? Que o Espírito testemunha com a noiva. Quem é a noiva? A igreja. É a noiva do Senhor Jesus, aguardando o casamento, o encontro, a vinda. Então, nesse período, o Espírito do noivo está com a noiva, habitando na noiva, testemunhando com a noiva a ressurreição do Mestre, a morte do Mestre, o Evangelho do Mestre, entendeu? Do noivo. E quem ouve isso, aceita isso, recebe e dá continuidade. Testemunha também do noivo, porque recebe o Espírito Santo e vai dando continuidade. E é assim que foi que ocorreu. Os discípulos receberam a comissão, Jerusalém, Judéia, Samaria, mas aos confins da terra. Eles não podem estar aqui, mas eles deram testemunho, outros receberam, ouviram o Espírito do noivo, receberam o noivo, se tornaram noiva e em comunhão com o Espírito do noivo, pregam o Evangelho do noivo, o testemunho da morte e ressurreição do noivo. E assim vai por diante. Até o noivo voltar para a consumação do casamento e da glorificação da noiva, juntamente com o noivo, para viver eternamente no novo céu, nova terra, novo corpo, uma nova vida, sem a presença do pecado. Amém, presbítero Roberto? Então, nesse primeiro ponto, né, nós vemos que Jesus, né, ele ali ressurreto, ele dá essa comissão, né, essa missão para os apóstolos de pregar, espalhar, expandir o evangelho de Cristo com o intuito, né, de povoar o céu, de crescer a igreja, assim como aconteceu. Mas é interessante notar que ele fala
para que eles fiquem ali, né, aguardando a descida do Espírito Santo. Por quê? Porque, como o pastor já expandiu bem essa questão, sem a presença, o poder do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, seria impossível o evangelho avançar. Porque, como o pastor Jean falou, o Espírito Santo é a presença de Deus, de Jesus, na vida da igreja. O Espírito Santo, ele é a essência da igreja, ele é a vida da igreja. É ele que está, desde o início, gerando a igreja, né? Assim como ele gerou Jesus, né, no ventre de Maria, ele também está gerando a igreja e ele vai está conduzindo a igreja até o noivo. O pastor Jean usou, né, essa analogia que o livro do Apocalipse usa, da noiva com o encontro com o noivo, e é o Espírito Santo que tem essa função de conduzir. Né? Então, por isso a importância, Jesus batizou, fiquem aí até que sejam revestidos de poder, até que recebam o Espírito Santo. Porque eles tinham uma missão e o Espírito Santo é a força capacitadora para eles poderem fazer esta missão, que nos leva ao próximo ponto que nós vamos abordar, que é a questão da descida do Espírito Santo, mas que você tenha primeiro essa clareza no início, porque eles tinham uma necessidade. Sem o Espírito Santo seria impossível dar continuidade à Igreja de Cristo, porque o Espírito Santo que capacitou aqueles homens, e assim capacita até hoje a sua igreja para poder promover segundo a verdadeira vontade de Deus. Pastor Jean, então agora vamos para falar um pouco, começar falando do capítulo 2, da descida do Espírito Santo, né, que está no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Tem algum texto em destaque? Nós vamos ler o capítulo 2 e nós vamos tentar aqui fazer uma abordagem assim dele para a nossa edificação, entendendo que se Jesus não sobe aos céus em corpo, sim, o nosso corpo não poderia receber o Espírito Santo sobre eles. Por quê? A subida de Jesus ao céu é a aceitação de Deus, sabe? Da raça humana, representada agora por um novo cabeça. Porque nós somos representados por uma linhagem do cabeça Adão. E agora, por um novo Adão dado por Deus, sem pecado, veio ao mundo, se fez homem, morreu pelos nossos pecados, pagou o nosso débito, nossa dívida a Deus, que era a nossa pecaminosidade diante de Deus, mediante a sua lei divina, que nós não conseguimos obedecer. Jesus, ao pagar isso na cruz e ao ressuscitar, ele nos leva com ele, né, para ele ser o cabeça da representação de uma nova raça humana, criada agora em Jesus Cristo, tá? Saindo de Adão para Cristo. Isso ainda não consumado, porque ainda estamos no corpo adâmico, mas na vinda de Cristo, que esse cabeça, quando voltar, ele vai nos glorificar na pessoa do Espírito Santo dele, aqui para nós termos um corpo semelhante ao corpo da glória dele. Então, bem, nós precisamos compreender isso, porque Jesus é o nosso representante legal junto ao Pai. Então, presbítero Roberto, aqui nós vamos agora tratar um pouquinho sobre a vinda do Espírito Santo, o nascimento da igreja. Aquilo que Jesus prometeu lá no capítulo 14, que eu falei. Né? O mundo não pode ver, não pode receber, não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês, mediante o corpo de Jesus, ele estava habitando em Jesus plenamente, e estará em vocês, uma palavra futura, estará em vocês, após a subida de Jesus. Esse versículo do capítulo 2. Isso, após a subida de Jesus, o Espírito Santo viria habitar. Então, no capítulo 2, aqui é o nascimento da igreja, com o revestimento do poder do alto, do Espírito Santo, como Jesus disse em Lucas capítulo 24, 49. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E eles ficaram, aguardando. E aqui diz assim, ó, e ao completar-se o dia de Pentecoste, dia da colheita, estavam todos reunidos num só lugar. Ou seja, ao completar o dia da festa do Pentecoste, que era a festa da colheita dos judeus, reuniu os judeus de todos os lugares, de todos os países, judeus que estavam espalhados no mundo inteiro daquela época, e outros prosélitos, que também compartilhavam dos ensinamentos judaicos e era coligado a eles, vieram Egito, da Árabe, vieram de vários lugares. Tá? E a igreja estava reunida em um só lugar, aguardando a promessa do Espírito Santo, ali também em Jerusalém. De repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então, todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou sobre cada um deles.
E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aqueles estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns com os outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossas próprias línguas maternas? Nós que somos partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, e romanos que estão morando aqui, tanto judeu como convertido ao judaísmo, ou seja, prosélitos, né, que se uniram também aos judeus na crença do judaísmo. Cretenses, árabes, todos nós os ouvimos discursar sobre as grandes realizações de Deus em nossa própria língua. E todos estávamos absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros o que significa tudo isto. Entretanto, outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho novo. Então, presbítero Roberto, em primeiro lugar, nós devemos entender que a descida do Espírito Santo não foi um vento, mas foi um barulho, um som, como de um grande vendaval, né? A palavra vento, no original do grego, ou espírito, é a mesma palavra, né? E no grego significa pneuma, tá? Que vem de fôlego, né? De vida, de pulmão, né? Que nos dá a vida. Então, o Espírito Santo de Deus, em sua personalidade distinta e divina, enviado por Deus mediante a chegada de Cristo no céu, derramando sobre toda a carne essa nova vida, essa nova natureza, na pessoa do Espírito Santo, é descido ali num som como de um vento. Não era um vento, era um som. Eles ouviam o som. E o povo que estava em Jerusalém, do judaísmo, de todas as nações da época, do mundo, que falavam vários idiomas na sua língua materna, paterna, que eles tinham de nascido, né, no seu idioma, eles ouviram, né, porque também apareceu nos lábios deles línguas como que de fogo. Eles não viam as labaredas, mas nos lábios dele, quando eles falavam, eram como que de fogo, tá? E dada pelo Espírito Santo. Você veja que não é uma coisa natural. Sim. Não é uma linguagem natural. Era dada pelo Espírito Santo. Né? Não é um mover assim que eles criaram a falar ali. Não. O Espírito, como um som de um vento forte, entrou ali, se apoderou dos corações deles, dos corpos deles, como Jesus havia prometido, encheu eles do Espírito Santo e deu a eles a capacidade de falar em idiomas de que o povo que estava lá fora, ainda preso aos costumes judaicos, ouviram eles falarem das maravilhas de Deus nos seus próprios idiomas. E forte isso. E isso mexeu com eles. Por quê? Eles disseram: mas não são todos galileus os que estão ali reunidos? E como estamos ouvindo eles falar na nossa língua materna, na nossa língua, no nosso idioma, que nós falamos desde que nascemos, né? Porque tinha gente ali do Egito que falava uma língua totalmente diferente dos galileus, porque os galileus, eles tinham um sotaque, né? É como se um sotaque que eles tinham, que todos falavam igual. É a mesma coisa a gente aqui, um nordestino. A gente fala: poxa, esse cara é nordestino. Ele fala como nordestino. Ele tem um sotaque. Essa pessoa é mineiro, porque fala como um mineiro. Tem um sotaque mineiro. Esse camarada é carioca, porque ele tem um sotaque carioca. Entendeu? Esse é paulista, porque ele tem um sotaque paulista. E eles conheciam os galileus. Eles tinham os galileus por causa do seu sotaque, da sua linguagem, do seu sotaque, que eles tinham, que isso fazia eles conhecerem. Eles entenderam. São todos galileus, como que nós estamos ouvindo eles falar
na nossa língua, perfeitamente. no nosso próprio idioma, entendeu? Então, isso impressionou eles. E aí, presbítero Roberto, nós entendemos aqui que a capacitação que o Espírito Santo dá, né, a eles, de eles falarem as línguas conforme o Espírito Santo dava a eles, a ponto das pessoas entenderem que eles estavam pregando ou magnificando a Deus, e eles entendiam. Porque eles se admiraram, como que eles estão falando das maravilhas de Deus, sabe? E em nosso próprio idioma, sendo eles galileu, tendo o idioma deles. Né? Então você vê aqui que o Espírito Santo de Deus aqui, ele trouxe aqui numa linguagem, né, de tal forma que haviam pessoas ali que falavam aquele idioma e entendiam. Entendeu? Isso é muito importante. E alguns zombando diziam, eles estão cheios de moço, estão cheios de vinho novo. A essa hora do dia, eram 9 horas da manhã, era a terceira hora do dia, né, no calendário judaico, 9 horas da manhã, e eles estavam embriagados, dizia os judeus. E aí Pedro se levanta para contestar essa visão deles. Não, nós não estamos embriagados. Vocês não sabem? Vocês não sabem o que Joel profetizou? Lá em Joel, capítulo 2, 28, assim diz Deus, nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visão, os vossos velhos terão sonhos, e eis que derramarei do meu espírito sobre servos e servas, e todos naquele dia profetizarão, ou seja, a comissão. Levarão o evangelho. Profetizar é levar o evangelho, é pregar o evangelho, é explicar o testemunho de Jesus pelo Espírito Santo de Deus, que é nos dado para essa capacitação. E nesse derramamento aqui, nós vemos o nascimento da igreja. E aí a gente vai adiante, presbítero Roberto, nesse mesmo texto do capítulo 2 ainda, lá no final, quando Pedro prega, e ele prega com tanta autoridade, que ele diz assim, mas esse homem não é um indouto, ele não é um galileu, indouto, pescador, filho de pescadores. Como estamos ouvindo ele pregar dessa maneira? E alguns dizem assim para eles, ele andou com Jesus Cristo. Ele andou com Jesus Cristo. Entendeu? Então está enfatizando o que Jesus disse. Ele habita convosco por meio de Jesus e ele estará em vós. Então está dizendo, o próprio rapaz está confessando para os que estão condenando Pedro, dizendo, ele andou com Jesus. O Espírito de Jesus agora está sobre ele. Ele está testemunhando sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o que Deus havia dito, e sobre a promessa do Espírito Santo. E o povo clama. O que devemos fazer então, Pedro? Aqui o versículo 37 diz, ao ouvir estas palavras, ficaram agoniados em seus corações e desejaram saber de Pedro e de todos os apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer? Aí Pedro declara para eles. Pedro orientou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, essa é a conclusão que a gente chega. Quando a igreja está na comissão do Espírito Santo, haverá arrependimento. Haverá pessoas se indagando, se perguntando, querendo entender sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o testemunho do Espírito Santo a respeito de Jesus na mediação da igreja. Haverá pessoas arrependidas, querendo ter um encontro com Jesus. O efeito das pregações, ela tem que ser isso, né? Confronto direto, amém. Um confronto direto com a nossa vida pecadora para a gente desejar isso, né? Eu preciso mudar, eu tenho que mudar, eu tenho como eu faço isso. Tem que despertar nas pessoas essa, né, necessidade, né, nem curiosidade, essa necessidade de mudança. Glória a Deus, e isso, né, infelizmente, temos perdido muito isso. Mensagens que vêm ao nosso encontro, mas não como é que fala, para melhorar nosso ego, né, para nos prometer coisas não, mas que venham nos confrontar, porque nós ainda somos um ser imperfeito. Em continuidade, a santificação, isso vale para crente e não crente. Porque o crente também ele precisa, nós precisamos de mudanças diárias. Então, todas as vezes, a palavra tem que ter isso, ela tem esse poder. Nós temos que buscar isso nela, com esse filtro. Eu preciso ser confrontado pela palavra para poder ser uma pessoa mais parecida com Cristo. Para que as pessoas possam olhar para mim, assim como olhou para Pedro, e ver, ele andou com Jesus. Né? Apesar de nós não fisicamente ter andado com Jesus, mas através do Espírito Santo, eles reconhecer a presença de Jesus em nós. Então, é super importante entendermos esse início da igreja primitiva, porque como, né, a nossa proposta é justamente isso. Nós, como igreja de hoje, resgatar
essa essência para podermos ser a igreja a qual Cristo virá buscar, como a tua noiva, como foi falado aqui. Aqueles homens também, eles dizem, né, ainda em Atos, que assim como Jesus foi aceso ao céu, ele também voltará. Né? E nós temos que estar pronto para esta volta como igreja de Cristo, mas para isso nós temos que estar na essência da igreja. Né? Pastor Jean, as considerações finais, né? Nós vamos, como nós falamos aqui, é uma série. Né? Nós hoje trabalhamos no capítulo 1 e o 2, no próximo vai ser o 3 e o 4, né? Nós vamos, todo o livro de Atos dos Apóstolos, né, permitindo Deus, nós vamos estar aqui nessa mesma visão de resgatar essa essência para a nossa vida cristã. Amém. Amém? Pastor Jean. Amém. As minhas considerações finais, presbítero Roberto, primeiramente, gratidão a você, a Deus, a você e a todos os ouvintes que vai chegar essa palavra. A intenção é resgatar a igreja primitiva, né? Porque o nosso modelo de igreja não tem que ser nenhuma denominação atual, tá? Nosso modelo de igreja tem que ser a igreja primitiva, o começo, a igreja apostólica, né? Nós damos continuidade à igreja apostólica no sentido de sermos ministrados pela palavra de Deus, pelo conhecimento das Escrituras, e podermos tentar trazer as Escrituras em continuidade nessa comissão dos apóstolos para os dias de hoje. Porque o Espírito que operou em Pedro, que operou em Paulo, que operou nos apóstolos, é o mesmo Espírito que opera hoje na igreja, para testemunhar sobre o Evangelho de Deus até os confins da terra, até que Cristo venha consumar tudo e glorificar a sua igreja, a sua noiva, para o reino eterno com ele, no novo céu e na nova terra. Deus abençoe os irmãos, que você possa também divulgar, né, esse vídeo, transmitir para outras pessoas, para que elas entendam e aprendam sobre o Evangelho. Como disse o nosso presbítero, nós estaremos, eu e ele, aqui junto, eu aqui no programa dele, esse programa pertence a Deus e a ele, que Deus deu essa comissão a ele, e eu estarei aqui lhe auxiliando, compartilhando para nós tratar todo o livro de Atos dos Apóstolos, que é o ato do Espírito Santo de Deus na pessoas dos apóstolos, revelando o Cristo ressurreto. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe o presbítero Roberto. Amém. Então esse foi mais um Instrução Cast. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.